Ok, pessoal, paz a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, nós estamos em mão com a nova lição, né, da Escola Bíblica Dominical, lições CPAD, que tem por título O Verbo se fez carne. Aqui, o Verbo se fez carne, uma lição muito bonita, tal. Inclusive eu comprei essa grande aqui, né, que fica melhor de ler. Ah, a lição está baseada no livro de João, certo? E o escritor, ou seja, o comentarista, é o pastor Elianai Cabral, é um homem de grande envergadura, né, para trazer esse ensinamento sobre o verbo. Bom, ah, baseada no livro de João, como sempre, quando se trata do verbo, o a leitura mais aproximada, ou aquela que realmente fala sobre o assunto, discorre, é o livro de João. Então, assim, também é a carta de João. Mas o livro, ele tem esse propósito, um propósito de mostrar Jesus como sendo, o verbo, tá. É uma palavra grega para palavra. Bom, o ali a primeira lição, ela vai falar da humanidade de Cristo, da carne, o verbo que se tornou em carne. Bom, isso aqui é a primeira lição, baseada no primeiro versículo aqui, do primeiro ao 9 do livro de João. Bom, aí no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bom, João escreve isso aqui, mostrando, e a intenção dele é mostrar que realmente Jesus é Deus, certo? E que sempre foi Deus, e que sempre esteve com Deus, né. Também não tem essa ideia de que houve uma época que Jesus não existia, não, que o Filho não existia e depois o Filho foi gerado. Bom, isso aqui é uma heresia também no trem que começa ali no início da patrística, né. Começa ali essa ideia que houve uma época que o filho não existia, não. Então ele diz que o verbo se fez carne, certo? Que o verbo era Deus, né, o verbo era Deus, e o verbo estava, além dele de ser o próprio Deus, ele está com Deus, certo? É isso que ele quer trazer. Então essa ideia de que ele houve uma época que ele não existia, isso aqui é uma heresia tamanho de um trem. Tá. O primeiro ponto da lição é o Evangelho de João. Bom, tá trazendo aqui, ele traz nesse primeiro ponto a ideia de que foi João, né, a comprovação de que João escreveu o livro, certo? Ali pelo ano 80, o ano 90 da era cristã. Aí João escreve. João, nessa época era um morador de Éfeso, né, mora ali e tal, e João fica sabendo, né, das heresias, sabe, porque ele sempre soube disso, mas elas ficaram mais forte. Então João vai escrever, né, segundo alguns, eh, conhecedores, diz que João escreve como resposta. Esse livro é um livro apologético, trazendo uma resposta para o gnosticismo e para os judeus comum que não aceitava a divindade e nem a humanidade de Cristo. Bom, então para eles, Jesus era apenas um homem comum, certo? Não havia nada de divindade, então ele era apenas uma pessoa sábia, sabe, ali que tem um bom conhecimento, e outros já achavam que Jesus era apenas um charlatão, certo? Haja bem à vista que muitos acreditavam que ser Jesus um charlatão, e não um profeta, e não, ou seja, não um filho de Deus. Outros acreditavam que ele era um profeta, até porque quando ele pergunta, diz assim: "Que tu acha ser o filho do homem?" Aí uns disseram: "Ah, tu é Eli, eu não acho que tu é Eli, ou tu acha que tu é Eliseu, ou sei não, ou tu acha que tu és Jeremias, ou tu acha", daí um dos profetas, tá. E o Pedro, né, indagado por Jesus, ele vai dizer: "Olha, tu és o filho de Deus, do Deus vivo", certo? E Jesus vai dizer: "Não foi carne nem sangue, mas meu Pai foi quem te revelou isso", certo? Ah, aí nós vemos, o João escrevendo, trazendo esse questionamento, essa ideia, mostrando que realmente Jesus é
Deus. Então, no primeiro ponto aqui, nós já vimos isso, já observamos que foi realmente João que escreveu, foi João que trouxe esse conhecimento, até porque o livro de João não é um livro sinótico, ou seja, ele não está alinhado com os outros 3, tem coisas nele, muitas coisas que não tem nos outros. E tem outra questão, ele não começa como os outros, a intenção dele é totalmente diferente, sabe? É de mostrar aí que realmente Jesus é Deus, certo? Ah, outra coisa, no segundo ponto, o escritor traz o seguinte propósito, o propósito do evangelho. Bom, o evangelho foi, como eu já disse, ele tinha um propósito, né, de levar os leitores a crerem que Jesus é o Cristo. E a intenção dele era essa, levar os leitores que lessem o livro dele, entender que aquele Jesus de qual ele estava falando, aquele Cristo, era o Cristo, aquele Jesus era o Cristo. Que Cristo? O Cristo é pregado pelos profetas, profetizado pelos profetas, ou seja, aquele que Isaías falou, aquele que vinha lá no bojo do livro, aquele Cristo esperado, esse Jesus era esse Cristo esperado. É por isso que ele vai dizer: "Nós vimos com nossos olhos", certo? Ele se põe como um testemunho ocular, mostrando que Jesus realmente veio, realmente era filho